Se tornou comum as pessoas atribuírem qualquer dificuldade que elas tenham ansiedade. Parece que é o problema do século e quase que como uma qualidade também. Eu sou muito ansioso, é por isso que eu sou assim. Eu sou muito perfeccionista, é por isso que eu sou assim. E as pessoas acabam atribuindo, por não conseguir explicar o que acontece nas suas vidas, à ansiedade. O problema central é a ansiedade. As pessoas não sabem explicar. Porque elas não atingem, porque elas não fazem as coisas e elas atribuem simplesmente a ansiedade. Eu acredito que existem comportamentos que levam à ansiedade. As pessoas estão cada vez mais aceleradas. Nunca as pessoas passaram tanto tempo conectados a devices, equipamentos eletrônicos, isso sem dúvida nenhuma aumenta o nível de ansiedade. As pessoas começam a ficar muito aceleradas por não conseguir desacelerar e olhar para dentro. Porque, estatisticamente, a gente tem 4 horas por dia que nós gastamos essas 4 horas, as 4 horas que nós temos para poder construir relacionamentos, fazer projetos paralelos fora do trabalho que a gente já tem. E essas 4 horas são as 4 horas de ouro. Essas 4 horas elas eram usadas para relacionamento, para coisas pessoais. E desde o lançamento do primeiro iPhone, essas horas elas têm diminuído, têm sido comidas essas 4 horas com redes sociais. As pessoas estão cada vez mais conectadas e dessa forma as pessoas estão cada vez mais aceleradas. E estando aceleradas, as pessoas elas não conseguem parar para poder perceber o que está acontecendo ao seu redor. E sim, as pessoas ficam mais aceleradas e ficam mais ansiosas. Só que existem muitos outros elementos e as pessoas, por não saberem explicar, elas acabam atribuindo tudo à ansiedade. Uma pesquisa aqui, né? O Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Pensa nisso, é o número 1. E o 5º em depressão. Então uma coisa está intimamente ligada à outra. A pessoa aumenta muito o nível de ansiedade real e acaba se tornando uma pessoa depressiva. E aí isso decorre a pessoa não conseguir fazer o que precisa fazer, isso decorre a pessoa pensar em se matar, acabar com a própria vida, por conta desse ciclo que ela vai entrando. Existe um grande senso de realização e propósito dentro da vida da pessoa quando ela consegue começar e terminar coisas. Principalmente se forem coisas grandiosas. Não zerar uma caixa de e-mail ou limpar os WhatsApps que estão pendentes. São coisas pequenas. Acabar de ver a série no Netflix. São coisas pequenas. Mas quando a pessoa consegue começar e fazer alguma coisa, realizar um projeto, né, isso dá senso de propósito para ela e isso reduz a ansiedade. Agora a pessoa passa boa parte do tempo dela rodando redes sociais, né, igual a gente estava falando. E isso impede com que o tempo livre dela, em vez de ser para realizar projetos grandiosos, acaba sendo comido com as redes sociais. E aí nisso ela acaba se comparando com outras pessoas dentro das redes sociais, porque ela vê só a versão editada da vida das pessoas, só o melhor que a vida das pessoas tem. E isso faz com que ela não realize o que ela precisa realizar, e não realizando ela se compara com as outras pessoas, e aí ela começa a se perguntar o que eu fiz essa semana, o que eu fiz esse mês, e essa resposta não fecha. E aí aumenta o nível de ansiedade, que é essa angústia que ela não sabe explicar o que é. Um vazio, e a pessoa dá o nome de ansiedade. E aí não fazendo, não realizando, não colocando energia para poder concretizar aquilo, o que acaba acontecendo? Ela se vê com muitas pendências, pequenas pendências, eu chamo isso de diabinhos. São pequenas vozes que ficam perturbando a pessoa. Vozes que ficam dizendo para ela, você não tem feito atividade física, faz muito tempo que você não dá atenção para os seus clientes, faz muito tempo que você não lê um artigo interessante, aqueles projetos da sua empresa estão atrasados, quando é que você realmente vai fazer diferença na vida? E todas essas pendências, elas vêm na mente e ocupam espaço, são pequenos diabinhos, entende? E não adianta você falar para esses diabinhos algo do tipo, olha, relaxa que eu vou fazer isso depois, porque o depois não vai acontecer, porque você não tá determinando quando você vai realizar aquilo. A maioria das pessoas faz isso. E ela diz para essa voz interna, né? Fica quieta que depois eu vou fazer isso. E esse depois nunca vem, porque ela está ocupada alimentando esse ciclo vicioso. Então, esse é uma outra situação. As pessoas jovens, elas estão perdendo a capacidade de entender que qualquer coisa que se faça é um jogo de longo prazo. As pessoas elas estão entrando numa piração, numa paranoia de que é uma corrida de 100 metros. E não é uma corrida de 100 metros, é sempre uma maratona. São 42 quilômetros. Isso acontece, de novo, por conta da aceleração que a internet tem feito na vida das pessoas. Eu posto uma foto agora e eu já atualizo o meu feed para poder ver quantas curtidas deram, quantos comentários deram. É tudo instantâneo, é tudo para ontem. E aí eu quero fazer um vídeo, eu quero que o vídeo seja editado hoje. Eu quero fazer um projeto, eu quero que ele dê certo hoje. Eu quero começar um negócio, eu quero que ele exploda nos primeiros 90 dias. E não funciona assim. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. E esse mindset precisa estar setado na cabeça das pessoas desde o começo.
Senão isso gera uma angústia, comparação, ansiedade. Isso é nocivo, é cancerígeno para a motivação das pessoas e para a realização do que elas precisam. Como a conta não fecha, elas precisam buscar alguma fuga, algum tipo de realização rápida. Sabe o que elas buscam? Os prazeres momentâneos e instantâneos. Eu posso resolver esse vazio que tem dentro de mim comendo açúcar, vendo mais uma série no Netflix. Eu posso resolver isso vendo mais um vídeo de um comediante no YouTube. Eu posso resolver isso fazendo, esse tipo de coisa que me dá um prazer momentâneo, mas não gera realização. E essa é a grande diferença da vida. Aí está uma grande questão da vida. É a diferença que existe entre prazer e realização. Realizar algo grandioso contra versus ter um prazer imediato. Entrar numa calça 3 números menor versus comer um bolo de chocolate. Passar uma madrugada estudando uma ferramenta nova, alguma coisa que vai fazer o seu negócio ir para frente, versus beber uma cervejinha com os amigos. Eu não estou dizendo que tem algo errado em relação a curtir a vida, mas tem momentos onde você precisa entender que você precisa de hiperfoco em alguma coisa importante e mergulhar naquilo. As pessoas estão perdendo essa percepção. Estão querendo tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Querer tudo o tempo todo ao mesmo tempo é um grande problema. Algumas coisas para mudar esse cenário em relação à ansiedade. A primeira coisa é a pessoa setar no mindset dela que não é algo no curto prazo. O jogo é de longo prazo, para tudo, para relacionamento, para fitness, para finanças. Ninguém enriquece da noite para o dia, ninguém fica com a barriga trincada da noite para o dia, ninguém constrói um relacionamento forte e incrível da noite para o dia. Tudo que é da noite para o dia você pode desconfiar, tem alguma coisa por trás. Outro elemento é a pessoa entender que ela precisa viver realmente o poder do agora. Existem coisas magníficas acontecendo ao redor dela, mas ela não percebe. Ela não consegue perceber mais, talvez, o sorriso da pessoa que a ama, ela não consegue mais sentir o prazer da comida que ela come, ela não consegue ver mais um pôr do sol porque ela está sempre vivendo no futuro. Isso gera uma extrema ansiedade. O terceiro elemento é a pessoa se concentrar em micro vitórias que ela pode ter todo dia. E não se concentrar só na grande vitória que ela pode ter daqui a um tempo, porque isso, comparando com outras pessoas, pode desmotivá-la. Então, ela precisa ter esse foco no micro, no agora. Qual é a minha pequena vitória, meu small victories de hoje? O que eu posso fazer para vencer hoje? A pequena vitória, o pequeno avanço que eu posso ter hoje. Isso vai ajudar muito.